Glória a Deus. Quem já comeu já pão aqui? Como? Mama tu yang sekejap kat sini kalau pun kalau dok. Ah, não. Magi. Exatamente, apóstolo. E mais uma vez, nós estamos aqui de novo a trazer comida. Porque os 100 pratos não chegaram para as crianças. Agora estão a trazer outra comida. Exatamente. Dá suma esses dois. Ju, leva suma aí. Glória a Deus. Então, tirar outra comida para as crianças que ainda não comeram. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Comeu? Já? Glória a Deus. Paz seja contigo, Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso culto online de hoje. E hoje eu quero falar sobre Deus pode mudar a sua sorte. Sorte existe? Sim, existe. Falei sobre isso em alguns vídeos anteriores, mas hoje eu quero me aprofundar mais um pouco com você neste assunto tão importante. Porque existe hoje um ensino, uma doutrina sendo divulgada, ensinada, de várias formas, de várias maneiras, de que se você se esforçar muito, você vence. De que se você for mais forte, você vence. De que se você for mais rápido, você vence. Se você for mais inteligente ou mais sábio, você vence. Mas a grande pergunta que fica no ar é: quantas pessoas que você conhece que são sábios e ainda não venceram? Quantas pessoas que você conhece que são inteligentes e não conseguiram romper? Quantas pessoas trabalham, são pessoas esforçadas e não conseguiram vencer? Mas o que eu quero que você entenda é que existe algo chamado sorte. E é uma questão espiritual. E representa também a bênção de Deus sobre a pessoa. Por isso que Salomão diz que o homem comer, beber e gozar da vida, isso é dom de Deus. Ou seja, algo que Deus dá para esta pessoa. Isso mesmo. Nabucodonosor não era um servo de Deus. Ele foi se converter depois, mas Deus deu para ele autoridade para governar, deixar viver quem ele quisesse deixar viver e matar quem ele quisesse matar. Deus deu essa capacidade para ele. Tanto é que quando ele chega no alpendre ali do palácio dele, e ele se vangloria dizendo que ele construiu tudo aquilo, ele olhando para a cidade da Babilônia, aquela grande cidade magnífica daquela época, ele se engrandece e naquele momento Deus faz o coração dele ser transformado num coração de animal e aquele homem passa um tempo vivendo como um animal para ele aprender que toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Então eu quero que você aprenda comigo que se Deus não intervir na sua vida, não adianta nada. Por isso que Salmo 127 diz, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão é o trabalho daqueles que edificam. Ou seja, Deus é aquele que nos abençoa, é aquele que nos dá o ar que respiramos. Amém? É aquele que nos dá força, aquele que abre porta para nós e nos abençoa naquilo que nós precisamos. Por isso que eu quero ler hoje com você. Se você me acompanha aí no Instagram, vá lá, né? Se você não ainda me segue no Instagram, me siga no Instagram. Se você não me acompanha ainda no YouTube, vá lá, se inscreve no canal do YouTube e me ajuda também no Facebook, vá lá, dá uma curtida lá
na página Ronaldo Amaral Júnior do Facebook, tá bom? Eu quero mandar um abraço especial nesse momento para a Melânia, né? E eu oro para que o pai dela se recupere em nome de Jesus, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu oro abençoando ele aqui em nome de Jesus com toda sorte e bênçãos, né? O pai dela que sofreu um derrame e ele está com algumas dificuldades e está acamado, mas que o Senhor Deus abençoe toda a família de vocês, amém? Em nome de Jesus. Um abraço, viu, Melânia? Você que assiste aí todos os nossos cultos, né? O irmão Ademar, Deus abençoe você. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, está escrito: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes as batalhas, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas tudo depende da sorte e da ocasião. Amém? Tudo depende da sorte e da ocasião. Sorte existe, é algo espiritual. Quando Deus, ele te abençoa mudando a sua sorte, Deus, ele pode transformar a sua vida para melhor naquela área que você está sofrendo, naquela área que você está tendo problema. Vamos supor que Deus muda a sua sorte na área da saúde, você vai ser uma pessoa saudável. Se Deus muda a sua sorte financeira, Deus vai te levar para um patamar mais alto. Em Jó 42:10 está escrito: e o Senhor Deus mudou a sorte de Jó. Quando Deus muda a sorte de Jó, veja bem, Jó, ele estava doente com câncer, com tumores no corpo. Eu creio que seja câncer, foi tumores malignos que o diabo pôs nele, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Mas quando Deus muda a sorte dele, ele passa a ser um homem saudável novamente. Jó 42:10, e o Senhor mudou a sorte de Jó e deu-lhe em dobro tudo que antes possuía. Também Deus o prosperou de maneira tremenda. Todos aqueles que haviam abandonado Jó, quando Deus muda a sorte dele, aquelas pessoas vêm até Jó, se condoem dele, né? Se condoeram dele e deram para ele presentes, dinheiro e anel. Anel representa autoridade, anel de ouro. Deram dinheiro, prosperidade, presentes. Ou seja, aquelas pessoas que haviam abandonado ele chegaram até ele para ajudá-lo a se levantar. Ali estava a sorte mudada, a bênção de Deus dada a ele. A sorte representa a bênção de Deus dada a você. Eu não estou falando sorte como jogo de azar, nada disso, esquece isso. Sorte é uma intervenção divina, algo que Deus faz na sua vida que você não pode fazer. Já viu uma frase assim? Olha, fulano teve a sorte de casar com essa mulher maravilhosa, essa mulher abençoada. Isso é a bênção de Deus. Deus está escrito na palavra do Senhor: aquele que acha uma esposa, ele alcançou a benevolência do Senhor, ou seja, ele teve sorte de achar uma esposa no meio de tanta mulher vulgar, tanta mulher que está aí fazendo aquilo que não presta, que não provém de Deus. Não vou entrar em detalhes aqui. Aí a pessoa vai lá e acha uma esposa, uma companheira idônea, uma mulher honesta, uma mulher que ajuda ele, auxilia ele a se levantar. Ou seja, naquele momento, aquele homem teve sorte, ou seja, a bênção de Deus veio na vida dele. Então, a sorte, ela pode ser vista de várias formas. E a palavra do Senhor diz, tudo depende da sorte e da ocasião. Isso mesmo, do lugar que você se encontra. Por isso que você deve não se isolar. A Bíblia diz que o homem que se isola, né, ele é louco e ele quer destruir a si mesmo. Tudo depende da sorte e da ocasião. Você não sabe quando a sorte vai bater na sua porta. Por isso que você não deve perder as oportunidades de estar em lugares também que serão importantes na sua vida, na sua trajetória. Você, por exemplo, faz um tipo de negócio, pode participar de uma feira de negócios dentro da sua área, vai lá, participe, porque tudo depende da sorte e da ocasião. Agora eu quero que você entenda que a sorte é uma questão espiritual em que Deus abençoa você e faz na sua vida algo que ninguém poderia fazer. Isso é sorte. Ela existe, é real. A palavra do Senhor está dizendo aqui que não é daquele que esforça mais. Tem pessoas que
estão ensinando aí, ó, se você acordar 5 horas da madrugada, você vai vencer. Quantas pessoas acordam 5 horas da madrugada e não vencem? Não tem sorte na vida, porque a bênção de Deus não está com aquela pessoa. Mas quantas pessoas não acordam 5 horas da madrugada e vencem? Quantas pessoas têm faculdades, doutorados e não conseguem romper, continua sendo empregado de outras pessoas, enquanto quem não tem estudo nenhum, às vezes se torna dono de um supermercado, dono de um depósito, dono de uma grande empresa. Você entende? Por quê? Porque Deus abençoou aquela pessoa de uma maneira extraordinária. Observe que quando Satanás chega diante de Deus para pedir para tocar em Jó, Deus pergunta, de onde você vem? Ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Deus falou, você observou o meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é íntegro, como ele é reto? O diabo disse, sim, observei. E observei também que o Senhor tem abençoado tudo dele, o Senhor tem multiplicado o gado dele, o Senhor tem multiplicado as ovelhas, o Senhor tem enriquecido ele. Ou seja, o próprio diabo, né, ele dá o testemunho ali de que a bênção de Deus estava com Jó. E aí quando Deus fala assim, você pode ir lá tocar nele, ou seja, Deus tira aquela sorte, Deus tira aquela bênção, aquela proteção espiritual, e aí Jó começa a declinar, começa a cair. Você entende? Ou seja, no lugar da sorte entra o quê? O azar, entra o ataque de Satanás. O azar, ele é o ataque do diabo na vida da pessoa. Quando a sorte sai e o azar entra, começa a dar errado. Tudo que estava dando certo começa a dar errado. Talvez você está vivendo esse momento no seu ministério, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. As coisas estão dando errado, é o carro estragando, é problema com funcionário, é problema dentro de casa, ou seja, o azar está reinando na sua casa. Mas aí você precisa fazer o quê? Precisa orar, Senhor, mude a minha sorte, em nome de Jesus. E tudo que você pedir a Deus crendo, você receberá. Amém? Tudo que você pedir crendo, você receberá. Aquela área da sua vida que não está dando certo, você deve orar e falar, Senhor, muda a minha sorte nesta área da minha vida. E Deus vai mudar. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. A questão de você ter sorte na vida não significa também que você não precisa trabalhar, que você não precisa estudar. Nada disso. A palavra do Senhor diz, abençoarei o trabalho das suas mãos. Ou seja, a sua mão, ela tem que apresentar ao Senhor um tipo de trabalho. Amém? Mas a pessoa que tem sorte na vida, Deus vai direcionar aquela pessoa para o trabalho certo, para o trabalho que vai encaixar como uma luva na vida dela. Deus vai fazer com que as coisas aconteçam para que aquela pessoa chegue a ser aquilo que Deus quer que ela seja. Por mais que você se esforce e quer ser algo, se Deus não te abençoar, você não vai conseguir ser. Você vê esses cursos aí de coach, não tem nada contra essas pessoas, mas são milhares de pessoas que participam e quantos poucos conseguem vencer? Ou talvez nem todos conseguem vencer. Por quê? Porque tudo depende da sorte, da ocasião, ou seja, da oportunidade. A sorte vai criar ocasiões, vai criar oportunidades em que você vai romper. Amém? Mas você também tem que se preparar, claro, para o seu futuro, para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela diz, adquire conhecimento, compra o conhecimento e coloca sobre você uma coroa de glória. Ou seja, quando você compra o conhecimento vai colocar em você uma coroa de glória. Isso mesmo. Você deve se tornar, assim, uma pessoa capaz em alguma área. Mas não significa que se você for capaz e não tiver sorte, você vai vencer. Nada disso. Então, as duas coisas têm que andar junto. Você tem que ter capacidade e sorte. Amém? Observe Davi. Davi, ele tocava instrumento, certo? Mas aí apareceu uma ocasião. Qual que é a ocasião que apareceu? O rei ficava endemoniado. Precisava de alguém que tocasse instrumento que fizesse louvor para expulsar o demônio daquele homem. Porque naquela época não tinha o nome de Jesus para expulsar demônio. O nome de Cristo não tinha sido revelado. Cristo não tinha ainda vindo na terra. Então, como se expulsava o demônio de uma pessoa? Através do louvor. E aí perguntaram, mas quem faz louvor? Olha, o filho de Jessé faz louvor. Então chama ele. E aí chamou o filho de Jessé, quem era? Davi, para entrar nos aposentos do rei e tocar a harpa para que o espírito maligno fosse embora daquele homem. Ou seja, a sorte que estava sobre Davi agiu, colocando ele no lugar certo, numa ocasião certa,
tirando ele do pasto, levando ele para dentro do palácio. Você entende? É claro que naquela época não existia um palácio do rei, mas para você entender, ele foi para a câmara do rei ali, para o local onde o rei estava. Então, a palavra do Senhor também diz que o homem diligente no seu trabalho entre os reis será colocado, ou seja, tem que ter esforço, mas esforço com inteligência, com sabedoria. Aí Deus vai usar essas coisas para te abençoar. Amém? Para te abençoar. Deus nos prepara. A sorte faz com que Deus nos prepare. A sorte faz com que Deus nos capacite. A sorte de Deus na nossa vida faz com que Deus coloque pessoas para nos ajudar. Amém? Em nome de Jesus. Isso mesmo. Quando Davi ia ser colocado rei sobre toda Israel, a palavra do Senhor diz que Deus movia o coração de todos os homens valentes de Israel a favor de Davi, para que ele fosse empossado como rei de todo Israel. Ou seja, Davi, enquanto ele não teve sorte nessa área, ele ficou andando de um lado para o outro. Mas quando Deus decidiu abençoar ele, dar a ele essa sorte de ser rei de toda Israel, as coisas começaram a ir ao favor de Davi. Então, o que eu quero que você entenda, que quando a sorte age na sua vida, o universo vai conspirar ao seu favor, não contra você. Mas quando tem o azar, aí conspira o contrário, entendeu? Deus, ele dá a sorte, Satanás, ele traz o azar, tá bom? Querido, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua sorte, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão direita sobre a sua cabeça. Senhor Deus, eterno Pai, nesse momento, em nome de Jesus, eu abençoo a sorte desse teu servo, dessa tua serva. Guarda e livre essa pessoa de todo mal, em nome de Jesus. Eu repreendo na vida dela a macumba, a feitiçaria, a bruxaria, a magia negra, tudo que não presta e que não provém do Senhor, na vida desse homem, na vida dessa mulher, em nome de Jesus. Muda a sorte dessa pessoa, Senhor, e faz com que, meu Deus, a sorte seja boa, em nome de Jesus. E essa sorte venha fazer com que pessoas ajudem esse teu servo, essa tua serva, a se levantar, a se erguer, meu Deus, a conquistar os seus sonhos, os projetos, seus ideais, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Querido, muito obrigado pela sua presença. Você que quer me ajudar no ministério, você pode fazer a sua doação pela chave Pix que está passando aí, 31920014377. Essa é a chave Pix. Assim você ajuda o meu ministério, em nome de Jesus. E as almas que eu ganhar, você vai estar ganhando junto comigo, porque a palavra do Senhor diz: aquele que dá um copo de água fria que seja um profeta, receberá galardão de profeta, tá bom? Querido, muito obrigado pela sua presença, em nome de Jesus. Eu já vou consagrar a sua doação e vou dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. E eu consagro essa doação desse teu servo e dessa tua serva. Que o Senhor venha mudar a sorte dela e abençoá-la na área financeira, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você. Um abraço. Muito obrigado pela sua presença no culto de hoje. Fica com Deus.